Muito obrigado. Bueno, gracias primero por la invitación. Bom, obrigado primeiro pelo convite. Realmente é um prazer estar com vocês, mais ainda aqui na nossa casa, minha nova casa, há 1 ano e meio. Espero que aproveitem essa palestra. O assunto que eu vou falar hoje tem a ver com o momento do desmame, que é um assunto que eu acho que a gente deve se questionar como grupo aqui da suinocultura no Chile. Provavelmente tanto para os consumidores quanto para nós que trabalhamos com suínos, a questão do alojamento das porcas é uma prioridade, é uma coisa impactante em termos de imagem, é a primeira coisa que chega no consumidor e é o próximo passo que queremos implementar com gestação coletiva. Eu não sei o que está acontecendo aqui com a apresentação, mas isso vem por trás. Nós precisamos questionar o desmame com 21 dias, porque tirando a porca, que logicamente é impossível manter o animal nessa condição, nessa restrição de movimento, o próximo passo deve ser um momento de maior estresse na produção de um animal que está crescendo, que é o desmame. Para isso, primeiro, nós temos que pensar em como é o porco no ambiente natural ou javali no ambiente natural. Nós já falamos em outras palestras com outros colegas que tem uma diferença entre os tempos de desmame que nós realizamos de 3, 4, até mesmo 5 semanas em alguns países do norte da Europa, em relação às 9 e inclusive em alguns documentos 21 semanas para desmamar um porco no ambiente natural. Então, nós precisamos olhar isso com mais profundidade. Estamos falando de um desmame gradativo, que é o lógico em qualquer mamífero, versus um desmame abrupto, é de um dia para o outro, ou seja, é precoce e abrupto. E aqui, o animal, ele se enfrenta com diferentes fatores de estresse. Estressores sociais, ambientais e estressores nutricionais, que nesse caso nós vamos aprofundar mais um pouco devido à nossa linha de pesquisa. Então, um porco desmamado com 21, mas atenção, também com 28 dias, ele vai sofrer por diferentes razões. Primeiro, o sistema digestivo não está apto para a digestão de ingredientes de origem vegetal. Eles estão recém começando a aumentar os níveis de certas enzimas que vão digerir esses componentes. Portanto, atualmente o porco vai ter diarreia nesta mudança. O sistema imune também não está apto, está baixando a imunidade materna, está aumentando a imunidade ativa do animal, então ele pode contrair algumas doenças, principalmente nesses dias. Sobre a termorregulação, já vimos na palestra anterior, o animal também não está apto e por isso que é importante manter temperaturas elevadas mesmo no início da recria. Estamos considerando 20 vários dias durante as primeiras semanas de recria, então o animal não é capaz, se não receber suporte térmico, de manter uma temperatura corporal adequada, então ele se comporta como um bom quilotermo, muito parecida a temperatura corporal com a temperatura ambiental. A separação materna, o animal é separado às 3, 4 semanas da mãe, gera estresse na mãe, no leitão, transporte também, que é outro estressor, dependendo do sistema que estamos usando, se a fase de recria é mais ou menos longe, um novo ambiente, o animal tem que se acostumar a ele, novos companheiros de baia. Nós vimos em palestras que o animal vai estabelecer interações agonísticas para uma nova ordem hierárquica, e isso cria estresse no animal. E, finalmente, vamos aprofundar mais um pouco sobre isso, uma nova alimentação. E
pelo baixo consumo de creep durante a primeira parte da vida, vai ser depois um alimento seco, com 90% de matéria seca, em comparação com o consumo de laticínio, de leite, na fase anterior. Então, logo disso, é muito estressante esse ciclo produtivo do suíno, tirando a presença da fêmea. E não é necessário ler tudo, mas somente gostaria de lembrar o capítulo 7.13, onde aparece que esse é um processo estressante, depende do tamanho, madurez, amadurecimento fisiológico do animal e retrasar o desmame às 4 semanas, melhora a imunidade, diminui a diarreia e também menos uso de antibióticos. E aqui nós temos voltamos a uma sustentabilidade do sistema produtivo e do ambiente. Aqui nós temos algumas medidas diretas, não vou aprofundar nisso. Também outro palestrante mencionou a norma europeia, e aqui eu tenho um parágrafo da normativa europeia, ele mesmo mencionou, e os leitões não deverão ser desmamados antes de ter 28 dias de idade, pois considerando a saúde da mãe e dos leitões. Então, quando vemos a Europa, é necessário considerar qual dia, quando nós estamos desmamando aqui no Chile. Então, por que desmamamos desmamamos a 21 e não a 28 dias? A lógica é evidente: para aumentar o número de partos por fêmea por ano, para aumentar o número de leitões por porca por ano, mas quando chegamos aqui, não é tão evidente aumentar o quilo de animal desmamado por porca por ano. E aqui há muitos papers que não dizem isso tão claramente, mas fica mais claro quando o parâmetro produtivo é quantos quilos são abatidos por porca. É isso que nós devemos considerar. Não é quantos porcos são desmamados. Outra razão para permanecer nos 21 e não nos 28 dias é a possível transferência de patógenos desde as porcas numa baia aos leitões. Aí nós temos evidência. E a última parte é o equilíbrio energético da fêmea. Se eu deixar os leitões 28, não 21 dias, eles vão consumir a fêmea. Ela vai virar osso, praticamente. Aqui temos um tema muito polêmico também, até onde nós temos a hiperprolificidade da fêmea. Às vezes temos mais leitões que mamilos, então aí nós deveríamos questionar isso também. Mas quando vemos a fertilidade, nós vemos aqui uma coisa positiva do desmame a 28 dias, em comparação com 20 dias, aqui os tempos entre o desmame e a fertilidade da fêmea para se inseminar novamente são menores, pois o sistema reprodutor da fêmea tem tempo para se recuperar, enquanto menos tempo, como vemos aqui, enquanto menos tempo permanecer uma fêmea fornecendo leite, nós vemos maior o tempo do desmame e sua aptidão para uma nova inseminação com resultado de gestação. Nós temos estressores ambientais, sociais, nutricionais, né? Então, sobre os estressores ambientais, falamos sobre a termorregulação. São baixas os 21 dias as reservas de tecido adiposo dos leitões. Então, o animal tem dificuldade na regulação da temperatura, eles passam frio,
tem menor reserva de glicogênio hepático e muscular. E também se menciona que ele se comporta como um bom quilotermo e a partir da quarta semana aproximadamente começam a funcionar bem os mecanismos de termorregulação. A imunidade também, nós mencionamos um pouco, são suscetíveis a patógenos por uma baixa imunidade materna e também começa a aumentar a imunidade ativa. Então, aí, esse momento de contrair mais doenças pode aumentar. E às 4 semanas começa a aumentar a imunidade ativa e isso é beneficioso em comparação com os 21 dias. O estresse social, a separação da mãe, que vai trazer várias consequências, provavelmente isso vamos vê-la num ambiente natural ou num ambiente de produção intensiva, mas com outro tipo de alojamento durante a lactância, pois a mãe está fornecendo calor aos leitões através do corpo, e isso é fundamental, pois é através da observação da mãe, ou através da observação e acompanhamento da mãe, ou observação, acompanhamento e consumo da mãe, que o animal vai aprendendo a estabelecer novas condutas alimentares. Portanto, essa opção, enquanto antes for o desmame, menos possibilidades de observar e acompanhar a mãe. O estresse social, mencionamos também novos companheiros, logo do desmame. Vocês sabem que as baias são homogeneizadas dependendo do tamanho do animal. Portanto, para estabelecer a nova hierarquia, vai criar condutas agonistas. A hierarquização dura aproximadamente 24, 48 horas, na realidade mais do que isso, é um processo completamente natural. Deve ser feito para que, logo disso, os animais não briguem quando aparecer um recurso que não é à vontade, que está estabelecido na baia. Então, essa foto não se vê muito bem, pois ela foi tirada de um vídeo, mas aí aparece um exemplo do que nós chamamos leitegadas coletivas, pois a pergunta do estresse social é como eu posso diminuir os estressores sociais e as agressões por desmame, por estabelecimento de hierarquia. Eu sei que em algumas empresas já fizeram esse procedimento, é mais antigo, é muito antigo, dos anos 60, 70, mas que apareceu novamente 10 anos atrás, aproximadamente. Nós já fizemos pesquisas sobre isso e simplesmente tirar a divisória entre duas maternidades. O mais frequente é eliminar somente uma barra, não duas, mas existem experiências científicas tirando 3 e também experiências nacionais. Não sei se alguma pessoa está aqui presente, de tirar toda a linha de produção, todas as divisórias de uma linha com bons resultados. Aparentemente, não tem os dados quantitativos aqui. Então, quando fazemos isso, significa baixo custo, tirar a barra, o produtor não deve ter medo, isso não vai aumentar o custo. E o que acontece quando tiramos essa barra? Os leitões dividem um espaço comum, mesmo sendo de diferentes leitegadas, eles vão compartilhar aí, vão estabelecer maior número de interações sociais. Com uma linha de 12, por exemplo, se eram 11, agora vão ser 23. Então, há mais socialização do animal e logo do desmame
vai diminuir os tempos para a hierarquia e o número de lesões também associadas a condutas agonísticas. Tirar essa barra também tem outro benefício, que fornece mais espaço para a fuga dos leitões. Então, aí nós temos a redução de condutas agonísticas por desmame e também menor mortalidade. Por esmagadura da porca. Aí nós temos aí uma diminuição. Aí em vermelho nós temos as leitegadas, onde foram retiradas as barras, as divisórias, temos a leitegada clássica, temos uma redução nas agressões, interações agressivas, logo do desmame, um aumento de interações positivas, outro desmame, uma diminuição de lesões severas, pós-desmame, diminuição de lesões moderadas, pós-desmame, durante a recria precoce. Esses são vários trabalhos, Watanabe, no ano 97, Salazar, e há muitos trabalhos de leitegadas coletivas, demonstram que pelo menos não existem diferenças produtivas entre os tratamentos. E como não há diferenças produtivas, mas há um benefício para o bem-estar dos animais, logicamente esse manejo deveria ser incentivado. Aceito o estresse nutricional. Não necessariamente os animais vão ter uma memória de consumo de água. Nem todas as instalações têm uma chupeta instalada aí nessas baias, pois muitas vezes não existe, pois temos aí o consumo de leite. Mas colocar esse bico vai facilitar o reconhecimento do bico ou elemento similar ao do desmame. O suíno não tem que aprender a comer, mas também a beber água. Aí, o desmame, o consumo de água pode causar edema. São achados muito interessantes nesse congresso de EPP em 2022. Não explicava muito bem os índices de conversão, pois um animal magicamente poderia aumentar de peso sem comer, mas estudos onde faziam meta-análise descobriram que isso é pelo edema, provavelmente na primeira semana após o exame. Então, aí, cuidado com a interpretação de resultados produtivos nos primeiros dias após os exames, no referente ao peso do animal. Não significa que porque aumentou de peso estão comendo. Isso vai ser uma coisa considerada. Período pós-desmame. E como grupo de pesquisa, nós recomendamos fornecer água durante a lactância, porque aí você gera uma memória de consumo. Sobre a ração, o animal, da mesma maneira que o ser humano vai sofrer de neofobia, se o animal não conhecer o alimento, é mais provável que ele não conhece, porque ele está consumindo leite, mesmo recebendo cream feed, vai sofrer de neofobia e ele vai parar o consumo de ração pós-desmame. Falamos também sobre o déficit nas enzimas digestivas, especialmente no dia 21, em comparação com o dia 28. Então, isso cria um problema também. Não há memória de consumo. E, segundo o nosso grupo de pesquisa, é completamente necessário usar creep feed, a ração pós-desmame. Então, muitos produtores se perguntam, para que fornecer creep feed? É muito caro, há muitas variações entre as leitegadas, intra-leitegada, há muito consumo quando o desmame é no dia 21.
E para que eu vou destinar dinheiro, tempo, fornecendo essa ração? Aqui eu tenho um gráfico de ganho médio diário em relação aos dias de vida dos animais. A partir do dia 10, com fêmeas hiperprolíficas, a fêmea não é capaz de produzir leite suficiente para o potencial de crescimento dos leitões. Não é que o final da lactância não produz leite para o grande potencial de crescimento, não tem. Então, para por aí nos 200 gramas por dia. No momento do desmame, isso tem uma queda e o leitão pode ter uma anorexia de 48 horas, que é um problema. E vai se recuperar aos poucos até ter aí os indicadores antes do desmame. Esse é o período de mais problemas durante o período de estresse. Aqui nós temos o creep feed, é uma grande variedade dentro e entre as leiteiradas. O benefício que tem essa ração no dia 21 é gerar uma continuidade sensorial nos animais. Então, diminuir o efeito da neofobia pós-desmame. Precisamos que aqueles poucos dias de lactância, o leitão tem um pouco de experiência com ração, no ambiente natural ele vai aprender como se alimentar junto com a mãe, explorando, mas aqui não há nenhuma possibilidade quando tem um desmame súbito. Então, a ajuda é bastante beneficioso para o bem-estar desses animais. Existe uma discussão que está mais ou menos resolvida sobre o quanto o creep feeding ajuda para complementar esse leite que não é suficiente para alcançar o potencial de crescimento dos leitões até o dia 10. A resposta é pouco. Não temos que ver o creep feeding como um complemento do consumo lácteo para ajudar o crescimento. Temos que ver isso com um efeito posterior, os benefícios que vai trazer pós-desmame. Um estudo bem interessante de vários estudos, esse é um relativamente recente, mas já tem 8 anos, é ver se os leitões são bons consumidores, se eles são semi-consumidores ou se não são consumidores de creep feeding e o ganho diário que isso dá após desmame. Como a gente faz isso? Marcando a ração com corantes e depois procuramos através de um exame retal para saber se eles são bons comedores, comedores intermediários ou maus comedores. Quando eles são comedores de creep feeding, tem um efeito nas gramas por dia durante os 2 primeiros dias pós-desmame. E os não comedores aqui têm uma diminuição bem significativa. Logicamente, o consumo de creep feeding vai estar relacionado com a idade do animal. Eu gosto de apresentar essa figura aqui porque é bem aplicada. Um dia a gente estava fazendo um experimento em Barcelona e a gente estava trabalhando com um creep feeding, um experimento X, que a ideia era chegar ao pós-desmame sem nenhuma chave sensorial anterior, extra, nenhum aroma, nenhuma adição de aroma. Um dia, a tratadora da granja disse que os animais magicamente estão consumindo muito creep feeding em relação ao histórico desses animais. Ela não sabia quais eram os tratamentos. Ela era apenas a cuidadora. E a única diferença entre os dois alimentos é que ele não tinha núcleo aromático. O que tinha núcleo aromático, que era o histórico da granja, tinha muito menos consumo do que aquele que a gente estava fornecendo, que não tinha núcleo aromático. Eu espero que não tenha representante da indústria aromática aqui,
porque eu não quero demonizar os aromas. Depende de como a gente usa. Se nós usamos isso porque nós achamos que isso é bom, mas não temos, o animal não tem experiência com isso, vai produzir uma neofobia. Então, nesse experimento bem controlado, comparamos um alimento branco de controle versus um alimento comercial com um núcleo aromático incluso. E o que isso significa? Maior custo do alimento também. Nós tínhamos muito melhores resultados de consumo em lactação do que quando não tinha aroma. Depois nós adicionamos um aroma X, um topping, e a lógica foi a mesma. O consumo foi maior no alimento branco. Então, só para dar atenção como a gente usa o núcleo aromático quando o animal não tem memória de consumo anterior, não tem experiência, não tem aprendizagem prévia. Alguém me ajuda com o tempo, por favor, que não quero passar, porque eu me empolgo, continuo falando até às 6 da tarde. Efeitos produtivos. Peso, consumo médio diário, ganho médio diário. E aqui vai ter uma cascata de eventos pós-desmame que é mais forte quando o desmame é com 21 do que com 28. Anorexia. Isso vai afetar a produção de enterocitos, que nós sabemos que vai ter um efeito no sistema digestivo, vai afetar a velocidade, a cripta. Quando eles consomem de novo alimento, eles vão ter muita fome porque ficaram dias sem comer, mas não têm capacidade de absorção. Tanto pela enzima quanto pela diminuição de velocidades, vai ter um aumento bacteriano, inflamação e diarreias que poderiam também estar associadas. Bom, entramos aqui na última parte, que é aprendizagem associativa. Com desmame aos 21 ou 28, sem experiência de consumo, sem uma margem para ter um jogo ali, porque com essas semanas, como a gente faz para o animal ter uma memória de consumo ou alguma aprendizagem durante a lactação? Aqui a gente vai voltar para a escola. Aqui nós temos mais ou menos a mesma idade, alguns talvez são mais velhos, mas Pavlov, aprendizagem associativo, um experimento que colocou o animal com a mesma altura do ser humano. Bom, nós já vimos que o porco, que está no número 3, o 7, de inteligência animal, mais ainda do que o cachorro, ele aprende. E nós podemos ensinar com condicionamento clássico pavloviano através de aromas, na lactância ou inclusive pré-natal. Não quero confundir vocês com essas letras, mas tem uma chave que é positiva, eu vou associar com outra que é neutra, pode ser um aroma, por exemplo, açúcar e aroma. E depois, se eu associo isso muitas vezes, apresentando o aroma, eu vou ter uma resposta positiva do animal. Tem uma associação prévia, portanto, o aroma faz com que eu lembre dessa experiência positiva e aumente o consumo. Você se lembra desse filme Laranja Mecânica? Já assistiram? Isso era uma aversão condicionada. Esse personagem da Laranja Mecânica gostava muito da Sétima Sinfonia de Beethoven e associava isso com comportamentos abusivos, tortura, e isso fez com que rejeitasse a Nona Sinfonia. No caso desse condicionamento, o que mais usamos é açúcar, modelo rato, humano, porco. Tem muita literatura em porcos sobre como usar o açúcar através de condicionamento clássico. Mas voltemos para uma coisa que funcionou muito, inclusive uma empresa lançou um núcleo comercial, que é a aprendizagem pré-natal. E funcionou porque é fácil de aplicar na indústria.
Nós fizemos pesquisas nisso de 2008 até 2015, mais ou menos, e vemos que quando incorporamos um aroma na dieta pré-natal da porca, e quando eu falo, pode ser fêmea, tá bom? Ovelha, cachorra, ser humano. Esse aroma precisa atravessar a barreira placentária. Então, eu vou mudar o ambiente pré-natal, geralmente no último terço da gestação. E essa mudança no ambiente pré-natal vai gerar uma aprendizagem associativa entre o aroma que eu estou adicionando, que vai ser um estímulo condicionado positivo, um estímulo neutro que eu vou associar com uma coisa positiva, e o líquido amniótico que vai ser incondicionado, que vai gerar um benefício no animal. O líquido amniótico vai ajudar o desenvolvimento no último terço. Então, prazer, aroma associado durante o último terço da gestação vai fazer com que esse aroma seja preferido tanto na lactação quanto no tempo pós-desmame. Então, de novo, não vou falar qual empresa, mas tem uma empresa que já vende esse núcleo aromático que diz: você, como produtor, empresário de suíno, tem que implementar isso na gestação tardia e principalmente no pós-desmame. Bom, eu tenho pouco tempo, eu vou pular essa parte, mas a gente teve experiências com isso, com resultados bem positivos, onde vemos que animais pré-expostos mostram uma preferência pelo aroma materno em relação a um outro aroma ou um controle negativo, como água, por exemplo, nesses estudos, somente usando aromas na ração. Isso, levando para outro nível, nós vimos que incorporando um produto comercial, que eu não vou falar o nome da empresa, o PDP, com 4%, se for aplicada em todos os animais, eles vão se comportar de forma diferente no comportamento perante esse aroma, dependendo se a mãe recebeu esse aroma durante a gestação ou não. Pode ser que, bom, a gente vai falar aqui em tendência, pode ser que alguns não gostem dessa palavra, mas a indústria é importante. Quanto ao peso, os que receberam isso das mães em gestação teve umas 700 gramas de diferença, não chega a ser tendência, mas em consumo de alimento a gente alcança uma tendência de 0,7, com maior consumo dos animais que receberam também durante a gestação. E quanto ao ganho, também acontece o mesmo com 0,06, quase significativo, onde tem um efeito do uso pré-natal do composto junto com o uso pós-desmame. Pronto, já estamos acabando. Tenho ainda 2 minutinhos. O aprendizado social. O aprendizado social acontece, logicamente, nos suínos, e o que nós mais vemos, uma coisa observacional, que tem uma coisa mais interessante, que a gente está usando uma escala utilizada em ratos, que os porcos são capazes de transferir a informação do alimento através do fôlego. Através do fôlego, eles podem explorar o que está no ambiente, o hálito. Com isso, o animal não somente passando isso para os outros vão perceber daquele que teve a experiência recente de consumo. Nós vimos que no curto prazo, isso muda a experiência alimentar por essa chave alimentar que recebeu aquele outro. Isso é bem chave. Eu vou pular essa parte por tempo. Isso aqui vai mais ou menos para a mesma direção. No caso, igual que os ratos, os animais têm que ser familiares. Bom, nos ratos, os estudos de Bellekalev diz que tanto faz se é familiar ou não, mas nos porcos eles têm que ser familiares devido à introdução de uma nova chave sensorial, recebendo de alguém que é familiar. Se alguém entrar aqui na sala e vocês não conhecem, vocês não vão dar atenção.
Perdão, se vocês conhecem, vocês não vão dar muita atenção, mas se for desconhecido, vocês vão ficar olhando quem que ele é, vão olhar o cabelo, o sapato, sei lá. Se entrar uma pessoa conhecida, mas que tem algo diferente, vamos supor um chapéu vermelho, vocês vão ficar olhando o chapéu vermelho. Então, os porcos, eles vão observar o corpo dos outros quando é desconhecido. Agora, se for conhecido, só vai observar a chave sensorial diferente do que ele lembra, que vai ser a chave sensorial no focinho. E então, vai ter muito mais contato focinho com focinho, e isso vai ser muito mais eficiente em animais que são familiares entre eles. Eu vou pular isso daqui. E aqui, só para lembrar, alguns estudos recentes que comparam dias de desmame. 21 versus 35 dias, maiores níveis de cortisol com 21, maiores vocalização de alta frequência com 21, agora 21 versus 28, mais comportamento agressivo e mais fuçamento da barriga dos outros animais, melhor performance, melhor cortisol, e assim, eu não vou entrar em todos os detalhes, vocês podem pedir para mim, não vou, são estudos recentes, e em todos eles mostram que tem benefícios no bem-estar do animal quando eu consigo atrasar um pouco o desmame desses seres vivos. Então, o convite que eu faço, principalmente para os chilenos, que por trás de uma coisa fundamental, que é nos questionar o alojamento na gestação, observemos também essa questão que afeta muito o bem-estar desses animais. Excelente apresentação, tem muitas perguntas, eu só vou te fazer uma por questões de tempo, as outras vamos enviar. É recomendável usar ácidos orgânicos na transição de etapas de desmame para pós-desmame? Sim, isso está documentado. De fato, ácidos orgânicos, probióticos, qualquer aditivo que facilitar um pouco esta etapa, que já falamos, é muito abrupta, tem problemas fisiológicos, comportamentais, vai ajudar o animal para ter uma melhor adaptação ao consumo de alimento. Ácidos orgânicos ajudam, sim. Ótimo, muito obrigada.